é sobre viagem, é sobre a minha universidade. Na verdade, pode até ser considerada uma viagem, porque, né, eu me mudei de país, mas é sobre a minha universidade, porque muitas pessoas estavam me pedindo esse vídeo, me fizeram algumas perguntas e eu vou estar aqui fazendo elas. De repente, eu vou fazer ele em 2 vezes, porque é bastante pergunta, então para não ficar muito largo, eu vou cortar ele e continuar na parte 2, tá bom? Então, vamos começar. O que me levou a ir a Buenos Aires estudar? Primeiramente, eu estava há 2 anos tentando vestibular no Brasil. E aí eu tava tendo muito gasto com o curso para vestibular e eu decidi ir porque desde sempre eu quis fazer um intercâmbio e sair do país, aprender uma língua nova e tal, mas eu nunca tive a oportunidade. Então, através de uma amiga que já estava cursando medicina na Faculdade de Buenos Aires, na Universidade de Buenos Aires, na UBA, eu decidi ir tentar a sorte e ver o que ia rolar, se ia dar certo, se não ia. E então eu disse, vamos encarar essa nova oportunidade e eu fui para Argentina. Eu fui para Argentina através de assessoria, ela se chama Elite, e assim, eu vou deixar para vocês o link, mas pelo fato de talvez vocês terem mais segurança por fazer com alguém que ajude vocês e tal, a preparar os documentos e tal, para que vocês apresentem na faculdade. E eu também vou fazer um outro vídeo sobre os documentos. Hoje eu vou só falar sobre o primeiro ano de medicina, na verdade, o anterior ao primeiro ano, mas eu acho que você deve ir ou sozinho, eu vou tentar fazer um vídeo para que você consiga ir sozinho, ou então usar assessoria, mas não para que te enganem e te digam, ai, é sem vestibular, então é super fácil, vem estudar na Argentina sem vestibular, que é fácil. Não, não é fácil. Tem muita gente que não consegue, muita gente que vai para outras universidades, particulares principalmente, ou volta para o Brasil. Então, o que eu quero realmente é deixar bem claro isso para vocês. Mas, ai, vocês devem dizer, então, Suzy, eu não devo ir? Deve. Se o teu sonho é medicina e tu não tá conseguindo passar no Brasil e também você quer morar um pouco fora, ter uma experiência nova, aprender um idioma novo, eu super dou apoio, porque eu sou a que mais viaja, a que mais, tenta aprender sobre culturas novas, então eu super recomendo que façam. Porém, cuida muito quando vai ouvir o que uma assessoria vai falar ou o que vão falar sobre a faculdade para vocês, tá? Sempre, mesmo que vocês vejam esse vídeo, procurem se informar. Eu vou tentar deixar todos os links para que vocês leiam melhor. Vai estar em espanhol, mas qualquer dúvida vocês podem pedir para mim, ok? Começamos. No primeiro ano de medicina, a gente não tem vestibular. Não temos vestibular na UBA. Porém, a gente tem o que eles chamam de primeiro ano de medicina, que é o CBC, o Ciclo Básico Comum. O CBC foi criado pela universidade para que fosse feito tipo uma base para que as pessoas fossem para a universidade mais preparadas para encarar a universidade. Então, eles são 6 matérias que você vai fazer em um ano ou em quantos anos você precisar fazer, e você tem determinadas matérias, essas matérias e determinadas provas para passar por ela e aprovar aquelas matérias, para poder ingressar aí na carreira que você decidir fazer na UBA. Pode ser medicina, arquitetura, o que for, tá? Eu vou falar de medicina porque é a que eu sei, tá? Então, tudo que eu falar para medicina, eu também vou dar dizer que pode ser para outras carreiras e, dependendo, as matérias podem mudar. Então, eu vou falar das matérias de medicina, ok? Mas também vou deixar o link para que vocês vejam também para as outras carreiras quais são as matérias.
Então, como eu disse, o CBC é o primeiro ano de medicina, você vai cursar ele em uma das duas sedes, ou em Montes de Oca, em São Telmo, ou na cidade universitária, perto do Aeroparque, do aeroporto da cidade. Então, vocês vão cursar em uma dessas duas sedes, ok? Depois, você tem a inscrição delas, que me pediram, é feita via presencial para o CBC, ok? Você vai na sede, você se inscreve e com todos os documentos que vai ser necessário, você vai até a sua sede e você se matricula. Tem o período de inscrição que vai estar sempre no site, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Normalmente em fevereiro, as aulas começam em março, abril, e para o segundo quadrimestre é em junho, julho, as inscrições, e as aulas começam em agosto, ok? Outra pergunta que me fizeram foi: quais são as matérias para medicina e se são correlativas? Anos atrás, quando eu cursei, sim, as matérias eram correlativas. Tinha algumas matérias que, para você fazer outras, você tinha que aprovar primeiro algumas matérias. Hoje, em dia, não são mais correlativas, pois o Centro de Estudantes, através de um abaixo-assinado, conseguiu fazer com que não fossem mais correlativas. Então, eu vou dizer para vocês quais são. Em medicina, o primeiro ano, que é o CBC, são Química, Matemática, Introdução ao Conhecimento de Sociedade e Estado, que fala mais sobre a história da Argentina, ok? Introdução ao Pensamento Científico, introdução, Física e Introdução à Biofísica, e Biologia e Introdução à Biologia, ok? São essas matérias que vocês terão. E também para estrangeiros tem uma prova de espanhol agora. Na minha época não existia essa prova de espanhol, mas eles foram colocando por conta da quantidade de estrangeiros que estava vindo para a faculdade, principalmente brasileiros. Então, eles agregaram essa prova de espanhol. Falando em espanhol, que eu disse que eu ia falar um pouquinho antes de continuar com as perguntas do CBC, o que eu vou falar para vocês é seguinte: o espanhol, eu não sabia falar espanhol. Eu fiz um curso de espanhol quando eu decidi ir para a Argentina, mas foi poucos meses na minha cidade eu fiz o curso de espanhol. Só que a minha professora, ela era espanhola, então eu aprendi um espanhol totalmente diferente do porteño de Buenos Aires, da Argentina. Então, quando eu cheguei, eu não sabia falar. Eu tive a oportunidade também de tentar fazer um curso de espanhol na Argentina, só que como tinha muitos brasileiros, eu acabava falando português e não espanhol. Então, o que eu fiz? Eu decidi fazer uma coisa assim, fazer amizade com argentinos. Então, eu começava a falar, eu sou brasileira e tal. E como eles gostam bastante de brasileiro, eles gostam de brasileiro, não vamos levar o futebol, a rivalidade do futebol para a vida real, ok? Eles gostam de brasileiros. Eles, tipo, dizer, eu sou do Brasil, vamos, tipo, eu te ensino português e tu me ensina espanhol. E eu encontrei uma amiga muito querida que eu tenho até hoje, que é a Eliana, e ela me ajudava muito com isso. Ela sempre me ajudou na faculdade. Se eu não entendia alguma coisa, ela me ajudava. Ela me corrigia o espanhol. Ela tentava de alguma maneira me ajudar para que eu pudesse entender bem. Então, eu fui aprendendo o espanhol convivendo com eles. Então, sempre eu dizia assim, olha, se eu falar alguma coisa errada, me corrige, não tem problema, porque eu realmente quero aprender. E foi assim com o tempo que eu fui aprendendo. Eu tentei ao máximo ficar mais com argentinos que brasileiros, mas lógico que sempre vai ter um brasileiro perto e tu vai acabar conversando, até porque muitos argentinos conhecem os brasileiros, né, vários, e acaba entrando na turma.
voltando um pouquinho agora sobre como é o modo presencial. O modo presencial você vai cursar durante o primeiro e o segundo quadrimestre com assistência mínima de 75%. E você vai render 2 parciais por matéria, ok? E uma condição final, que é a prova final. Você faz as 2 parciais e a condição final, perfeito? A promoção direta, você tem que estar com um promédio entre os 2 parciais de 7, de nota 7, e aí você vai, o que eles fazem de promoção direta, que é você não passar pela prova final. Então, você acaba não tendo que fazer a prova final. Se você tira menos que 7 nos parciais, não tenha um promédio de 7 nos 2 parciais, a média mínima é 4 para cada parcial, a nota mínima. Então, você vai fazer uma prova final. Nessa prova final, você tem que ter um promédio de 4, 5 ou 6 e você vai e faz essa prova. Para aprovar essa prova, você tem que tirar uma nota 4, pelo menos, para estar aprovada na final, e aí você terminou e está aprovada a matéria, ok? A matéria reprovada, você pode sim refazer ela, você pode recursar a matéria e novamente você vai fazer todos os parciais, a mesma história, 4, tirei menos que 7 no promédio, faço a final e assim por seguinte, e assim sucessivamente. Cada final você tem 3 oportunidades para dar aquele final, ou seja, se você não aprovou o primeiro final, você tem outra final. No CBC, o que acontece? Você tem essas 3 possibilidades. Se você não der nas datas consecutivas, tipo, dei hoje e daqui um mês eu posso dar de novo, tem uma data. Você perde a oportunidade de fazer e aí é menos uma. Já na faculdade não é bem assim. Na faculdade você não é porque tem a próxima data, eu sou obrigada a fazer naquela data. Não é assim. Você escolhe a data que você vai fazer. Somente no CBC que é assim, tá? Então, temos a opção de dar livre. O que é dar livre numa matéria? Quando você não aprovou a matéria e você, em vez de cursar ela inteira, você quer dar ela na modo livre. Então, você vai dar um parcial, né? E esse parcial você vai ter a opção. Em algumas matérias são 2 instâncias, algumas matérias são 3. Então, isso varia de cada matéria e eu vou deixar o link para vocês irem vendo qual matéria entra e algumas são uma prova só. Então, o que você vai fazer e vai ter que tirar uma nota, vai ter que aprovar. E às vezes o que acontece? Se são 2 instâncias ou 3, algumas se é 3, uma é múltipla escolha, a outra é de escrever e a outra é uma prova oral. Se é uma só, às vezes pode ser escrita, às vezes pode ser oral, depende do que o professor decidir. E se são 2, normalmente é uma escrita e uma oral, ok? Perfeito. O que mais me pediram? Isso aqui eu vou deixar para vocês tudo. Orientação vocacional. A UBA tem, sim, um lugar de orientação vocacional que você pode, chegar e pedir, eu quero fazer, um teste vocacional. E eu vou deixar também o link aqui para vocês, e é o Departamento de Orientação Vocacional, que tá na rua Ramos Mejia, que eu vou deixar o endereço, tudo certinho para vocês, e o link para vocês terem acesso ao endereço, a tudo, porque algumas pessoas às vezes chegam, acham que é medicina e muitas vezes não é. Já aconteceu vários amigos meus que chegaram, começaram a fazer medicina e viram que não era e mudaram de profissão e
conseguiram agora, são super felizes em outra profissão. Então é super legal saber que a faculdade também dá essa oportunidade, tá? Também tive casos de famílias que vão toda a família pro Brasil, do Brasil para a Argentina, então acabou que são crianças ainda, então a UBA também proporciona isso para quem está no ensino médio, para fazer o teste vocacional na faculdade, conhecer a faculdade também. Eles têm um tour para conhecer a faculdade, para as escolas principalmente. Na faculdade é aberta para quem quiser ir visitar, pode ir. Quando eu tô no CBC e me pedem depois, para quando eu for seguir, continuar a carreira, porque quando você termina o CBC, você continua o próximo ano da carreira. Então, eu vou falar para vocês aonde vocês vão fazer o trâmite para conseguir o analítico do CBC para entregar sempre no primeiro ano da carreira mesmo. Você sempre vai ter que entregar uma cópia, e é sempre bom você ter uma cópia do seu analítico para saber o quanto você tirou em cada matéria, em cada prova. Então lá tem tudo sobre o CBC que você cursou, ok? Também é na Ramos Mejia e tal, que eu tava falando para vocês, que é onde vocês têm o departamento de orientação vocacional. Também é lá no mesmo departamento, Ramos Mejia. Eu vou deixar o link para vocês, então vocês vão ter ali o acesso aonde vocês tiram esse analítico. A legalização de todos os documentos é perto da Faculdade de Medicina, é do lado da Faculdade de Medicina, na Uriburu, 950. E aí você vai lá e faz também, na parte de subsolo, você vai legalizar todos os seus documentos de qualquer legalização que você faz na UBA, é ali. Então, e sempre vai ser ali, e também ali é a sede do UBA 21, que depois a gente vai falar um pouquinho sobre ele, ok? No caso de legalização, eu vou fazer também passo a passo no outro vídeo de documentos, que vai ser super importante para vocês. Se você quiser trocar de carreira, também pode. Então, porque muita gente me disse, e se eu decidir no meio do caminho não fazer medicina mais? Tem como fazer. Aí você vai fazer a troca para quem é ingressante a primeira vez. Depois de confirmada a inscrição, pode fazer a troca de carreira no período de confirmação de quando você está cursando para o segundo quadrimestre. Então, ou seja, você vai cursar o primeiro quadrimestre na carreira que você estava, e para o segundo quadrimestre você vai já estar trocado a sua carreira. O trâmite é feito na oficina de departamento de alunos na sede em que você cursa. Ou seja, se você cursa em Montes de Oca, é em Montes de Oca. Se você cursa na cidade universitária, é na cidade universitária. Se você já está na faculdade de medicina, é na faculdade de medicina, ok? Eu também vou deixar o link para vocês e tal. E quanto a credencial, o que é a credencial do CBC? Tanto no CBC quanto na faculdade de medicina, a gente tem o que a gente chama de libreta. A libreta do CBC você vai fazer, é para você se identificar, além de ter a sua identificação. Quando vai fazer um parcial, é o seu documento para, na hora do parcial, você entregar para o professor e mostrar, te chamaram, no meu caso, Grison Mansansusi, porque chamam pelo sobrenome e depois o nome. Então, eu chego e mostro minha libreta, porque na minha libreta vai ter a minha foto, o meu documento, que vai ser feito, se você não tem o DNI ainda, a faculdade te dá um DNI provisório para você. Então, vai ter o seu documento e a sede que você cursa e, no caso, o seu nome e sobrenome, ok? Então, e dentro dessa libreta, você vai ter o que a gente chama de
Eu vou pegar um minutinho aqui pra vocês. Eu tenho ela aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês. Essa daqui é o que a gente chama de libreta do CBC. Essa é a libreta do CBC e você vai ter... Sim, essa sou eu, ok? Então, você tem aqui o seu documento, o seu nome, o seu sobrenome e nome, e a carreira, que é medicina, o código de medicina, que no caso da UBA é 39, e a sede que eu cursava, que era a cidade universitária, ok? Então, aí tem tudo certinho, para vocês verem, ok? Então, aqui, o que é a libreta? Vamos às partes. Aqui na libreta vai estar todas as matérias que você cursou na sede que você fez. Por exemplo, eu fiz matemática, pensamento científico, química, biologia e biofísica. Todas elas vai estar o nome da matéria, o código da matéria e a nota em número e em extenso que você tirou nas provas finais. Sempre a prova final. Ou se você promocionou, vai ser o promédio da promoção, ok? O quadrimestre que eu cursei, o ano e a sede e o curso, ok? E aqui vai estar a assinatura e o nome por extenso do professor-chefe da matéria, ok? Então, a gente continua mais no próximo vídeo, ok? Beijo!